E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros mensais, para a gente falar aqui, né, sobre temas bastante recorrentes na série Pronto Trem. No episódio de hoje, né, nessa temporada em que estamos falando de empreendedorismo, nós vamos falar sobre empreendedorismo social, uma modalidade de empreendedorismo que beneficia áreas como as de educação, saúde, meio ambiente e segurança, por meio de projetos e soluções que buscam transformar a realidade sociofinanceira das pessoas e também realidades ambientais, atuando em espaços onde o Estado não chega ou negligencia as populações mais carentes de assistência social, de respeito às tradições ou aos ambientes naturais onde vivem. O empreendedorismo social sempre visa a geração de valor para a sociedade, utilizando-se de conceitos e princípios que fundamentam e caracterizam o empreender. Mas como se dá efetivamente o empreendedorismo social? O que o caracteriza? O que diferencia do ativismo e da assistência social? Ou seriam tudo a mesma coisa? Para nos ajudar a responder a questionamentos como estes, eu recebo hoje os empreendedores sociais aí, a aceleradora de startups, Carolina Candeias. Carolina, a minha gratidão por você ter aceito aqui o nosso convite, compartilhar um pouco do seu tempo conosco. Seja muito bem-vinda ao canal, Carolina. Obrigada, Ronaldo. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer discutir esse assunto que é uma paixão para mim. Também recebo aqui um outro empreendedor social, professor universitário, Pedro Nogueira, a quem também estendo os meus agradecimentos por participar do nosso bate-papo. Pedro, a minha gratidão. Seja também bem-vindo ao canal. Saudações, Ronaldo. Saudações, Carolina. Desde já agradeço o contato, né? E é uma honra participar do seu canal e debater um assunto que é bem importante, né? Para o país que a gente vive, principalmente. Até pegando, Pedro, esse gancho, né, da relevância do empreendedorismo social, a primeira questão que a gente precisa aqui, eu acredito que pautar a nossa conversa, seria a gente entender o que é que caracteriza o empreendedorismo social, porque muitas vezes as pessoas não entendem que negócio é esse, e entender que empreendedorismo social é um negócio. Carolina, como é que você poderia nos ajudar a entender o empreendedorismo social? Então, vamos falar do conceito, né? Um empreendedorismo social ou socioambiental, o negócio de impacto. Na verdade, a gente diz hoje que ele pertence ao setor 2,5, né? Por que 2,5? Porque ele está entre o setor 2, que é o setor privado, e o setor 3, que seria o setor filantrópico. Então, eu digo que o empreendedor de impacto, ele tem essa missão, né, de equilibrar esses dois pratos e fazer esses dois pratos permanecerem no ar ao mesmo tempo. Então, por um lado, ele precisa gerar lucro, né, como um negócio tradicional, mas por outro ele também tem a obrigatoriedade, é realmente uma obrigação de gerar impacto. E aí tem um terceiro componente, né, que além de gerar impacto, ele precisa se comprometer a medir esse impacto que é gerado. Então isso mais ou menos definiria um negócio de impacto. Um negócio, apenas um plano assistencial, um projeto social, né? Na verdade, ele não tem esse viés que é de gerar lucratividade, né? Ele cumpre um papel realmente social ou socioambiental de gerar impacto. Pedro, o que é que você pode aí nos acrescentar, né, com a sua metodologia de professor, né, trazer um pouco mais aí de outros pontos para caracterizar o empreendedorismo social? Eu visualizo essa questão. Eu concordo muito com a visão da Carolina, mas eu tenho uma visão assim que complementa talvez, ou então seja um olhar talvez um pouco diferente. E quando eu vi essa pergunta, eu fiquei muito na mente com uma obra do Mário Sérgio Cortella, que ele meio que inquieta a gente, ele fica meio que perguntando qual é a sua obra, né?
e meio que ele vai falando uma série de relações no sentido de quantidade de alimento que cada um de nós come por dia, quantidade de água que a gente toma ao longo de uma vida, de uma existência, quantidade de horas que a gente dorme por dia, em média lá de 6 a 8 horas, dependendo da pessoa, até um pouquinho mais, né? Mas, enfim, ele fica inquietando a gente, né, empreendedor ou funcionário público, no sentido de perguntar qual é a sua obra, o que é que você vai deixar na terra para ser lembrado. Porque você come muito, você consome muito da terra, você, seja alimento, seja água, seja... Você dorme, se você tem uma expectativa de vida de 8 horas, de 80 anos, e você dormir em média 8 horas por dia, meio que você vai dormir 25 anos da sua vida. E a pergunta que fica é, o que é que a gente vai deixar na Terra para ser lembrado, né? Então, meio que eu tentei trazer de forma rápida e resumida essa reflexão do Mário Sérgio Cortella, e justamente olhando para esse lado do propósito, né? Eu vejo que o empreendedorismo social ele tem muito esse papel do propósito, né? Eu acho que o empreendedor social ele olha para o problema de uma forma diferente da sociedade, né? E complementando também a fala da Carolina, né? Olhando muito para esse tripé, né? Do impacto, do retorno, né? E da atitude, né? O empreendedor social ele tem que se comover, né? Ele tem que ter atitude para poder resolver aquele problema que às vezes não é algo tão simples, né? Eu gosto sempre assim, de pontuar, né? Porque eu falo também, eu tenho uma série onde eu falo sobre empreendedorismo social e eu gosto muito do exemplo, porque o exemplo ele acaba deixando mais claro na cabeça das pessoas. Todo e qualquer negócio, todo e qualquer empreendimento, você precisa enxergar uma oportunidade de ação. O empreendedorismo social é a mesma coisa. Você precisa ter essa oportunidade de ação. E eu gosto do exemplo, eu gosto um pouco de cinema, e tem o projeto, né, que ele coloca a questão da produção cinematográfica feita pelos grandes estúdios. Ela estava indo em direção que não permitia mais que os pequenos produtores, que os autores, né, os diretores autorais não pudessem mais atuarem. E aí, então, o ator, diretor, Robert Redford, ele olhou tudo isso e viu ali uma oportunidade. Ele disse, aqui nós temos um problema que ele precisa ser resolvido e alguém precisa agir. E então ele foi configurou um negócio, um impacto social na área cinematográfica para poder promover e dar voz e dar alcance para aquelas pessoas que estavam em países onde provavelmente os grandes estúdios não chegariam, não promoveriam aqueles filmes. E aí então você tem uma ação para que você possa fazer um festival, uma competição, onde você possa botar a sua ideia e ali ser selecionado filmes que serão desenvolvidos. Por outro lado, também tem aí um dos negócios que são mais impactados, que é na Índia, né, que quando se faz um banco para promover a ação, né, o empréstimo, dotar as pessoas que não têm acesso aos empréstimos nos bancos tradicionais para poder fomentar os negócios deles. E, claro, esse dinheiro ele tem que ser remunerado, ele tem que voltar para a empresa para que ele possa alcançar outras pessoas, bem como a Caroline falou, você precisa movimentar o negócio, resolver um problema social, mas você precisa garantir que a sua empresa funcione, ela tem um lucro. Claro que o lucro não é o objeto principal, o objeto principal é o impacto que ela possa causar na sociedade, muitas vezes minimizando esse lucro para o mínimo possível para poder alcançar as pessoas. Então, esses elementos, de uma maneira geral, né, caracterizam, né, o negócio do empreendedorismo social. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho que você falou algumas coisas bem, bem importantes, assim, né? De fato, porque assim, essa preocupação de gerar lucro, eu trabalho com startups e trabalho com startups há algum tempo, e cada vez mais que eu trabalho, a gente vem sempre com esse discurso, né? Que a gente precisa resolver, de fato, um problema real.
E aí, se a gente levar, por exemplo, para a lente da inovação, a gente vai entender que a gente precisa resolver um problema real, né? Mas a gente precisa criar algo que seja desejável pelo teu consumidor, pelo teu cliente, né? Que ele realmente queira, algo que seja tecnicamente, né, possível e financeiramente viável, né? Então, a gente precisa unir isso, seja num negócio de impacto ou seja num negócio tradicional. Mas, realmente, a questão do propósito, né, é muito forte no viés do negócio de impacto. Eu acho que, na verdade, é o que move o empreendedor, é o propósito. E hoje admite-se, né, principalmente a questão da modelagem desses negócios, esses são modelagens bastante alternativas. Você vê, por exemplo, o Geek, né? Que o Geek, o modelo de negócio dele ele cobra do particular, né? Da escola particular, e cada matrícula da escola particular, ele cede uma vaga para a escola pública. Então, é um modelo ali de subsídio, né, que é pouco utilizado em modelos tradicionais. Então, assim, de fato, se admite, às vezes, até pegar margens muito pequenas, né? Realmente, os negócios de impacto, você vê que por exemplo, o Yunus, quando criou o banco, né, de microcrédito lá na Índia, ele operava com taxas muito pequenas. Mas aí vinha um outro lado que trouxe os investidores para aportar dinheiro no negócio, é que a quantidade de pessoas inadimplentes era muito 2%, né? Então, isso realmente trouxe os grandes bancos para o jogo. Então, hoje a gente tem muitas oportunidades em negócios de impacto, né? Com propósito, né? Que eu acho que é até um outro nome que as pessoas dão, né? Que são negócios com propósito, né? Mas, de fato, também tem essa preocupação da rentabilidade, porque ele precisa ser viável financeiramente. Porque senão a gente fica numa dependência de somente precisar dos aportes ou de fundos de investimento ou de doações. E aí, quando a gente fica só nesse viés do fomento, aí a gente deixa de ser um negócio de impacto para ser um projeto social ou ambiental, que não está errado, são coisas diferentes, mas com cada um no seu viés de mercado. A gente falando assim, né, já deixa muito claro que o negócio social ele precisa gerar esse impacto. Mas qual é o papel dele na sociedade? Que papel cabe ao negócio social na sociedade onde ele está atuando? O que é que você poderia colocar aí, Pedro? Eu vejo assim, olhando assim o lado do empreendedor social, né? Eu imagino que assim tem problemas que são fáceis de ser resolvidos, tem problemas que são nítidos, que as pessoas, as empresas, a iniciativa pública, ela está observando os problemas, mas tem problemas que estão ali meio que invisíveis, né? A gente quase não quer olhar para eles porque talvez seja algo que seja muito custoso, algo que seja muito oneroso. Então eu imagino que é meio que o empreendedor social ele tem que ter essa capacidade, né, de não se acovardar, essa questão da atitude mesmo, né, de correr atrás, de ver que por mais que hoje de repente não se tenha um lucro, né, às vezes a regra do jogo muda, às vezes tem uma guerra, uma pandemia, às vezes vem uma mudança de governo, às vezes vem uma mudança de lei, e às vezes aquilo que a gente achava que não dava lucro, às vezes está dando muito lucro. Então, até voltando aí também para o exemplo do Geek, né? Um dos mercados que mais cresce hoje é essa área de games. Né? Então, se você fosse ver antigamente, o que é que nossos pais diziam para a gente, né? Para de jogar, menino, vai estudar, porque isso não dá dinheiro, né? Melhor você estudar, melhor você ir trabalhar. Enfim, eu visualizo que a gente muda devagar, constantemente, o tempo todo, e a gente precisa estar atento a todos esses elementos que fazem parte do ecossistema, né? Para que a gente possa empreender e gerar impacto na sociedade. Eu até complementaria um pouquinho, viu, Pedro? Eu tive com o Preto Zezé, né, que é da CUFA, tive com ele há uns 20 dias atrás, foi muito interessante, porque eu fui num evento, e aí ele traz uma fala que ele diz assim, né, as pessoas costumam procurar o problema da favela procurar a solução para a favela fora da favela,
e na verdade a solução da favela está dentro da favela, né? E isso justifica um pouco a questão dos empreendedores sociais, né? E aí ele trouxe até uma mulher, um caso que aconteceu na pandemia, né? Que uma só mulher, ela gerenciava dentro da favela mais milhares de marmitas e cadastro de outras tantas famílias para poder distribuir alimentação dentro da favela. Então, em pouquíssimo tempo, ela tinha um banco de dados gigante e isso se tornou um negócio. Ela acabou criando toda uma logística dentro da própria favela, né? E eu acho que, na verdade, os empreendedores sociais, eles nascem porque hoje a gente vive problemas tão complexos, né? Que é impossível que somente a filantropia ou que somente o poder público ele dê conta, né? Então, ele precisa, de fato, desses outros atores, das pessoas que, de fato, vivenciam um problema na prática para encontrar as melhores soluções, né? Então, assim, é você trazer a solução de dentro para fora e não top-down, né? Não de cima para baixo. Então, eu acho que é esse olhar que é tão diferente, né? E aí, se a gente for também, a gente vai falar de empatia e vai falar sobre diversos outros conceitos, né, que fazem todo sentido, né, de voltar lá e de conversar com as pessoas e de entender de fato os problemas e de escutá-las, porque de alguma forma elas já convivem com aquilo há anos e elas já resolvem de alguma forma também, é só melhorar, né, e aperfeiçoar essa forma de resolver. Eu olho para essa questão e vejo que existe um espaço, né? Certamente, quando você via o negócio, os negócios tradicionais, aqueles que geram lucro, os negócios assistenciais ou as atividades assistenciais, melhor dizendo, elas não se encaixavam de maneira que elas pudessem preencher todos os espaços. Entre elas, haviam espaços que ficavam vazios. E esses espaços vazios são aqueles espaços que os negócios sociais eles estão preenchendo com a missão de olhar para as pessoas e dizer, olha, eu estou aqui não para te fazer um favor, para te fazer uma caridade, mas para te dizer que eu posso, com um negócio, impactar a tua vida. E se você quiser, você pode ser transformado. Então, eu acredito que ele tem essa missão de pegar e levantar essa autoestima de quem é impactado, de trazer ele para um jogo que muitas vezes ele estava se sentindo fora desse jogo, porque, como aquele velho ditado que diz, né, ele sempre recebia o peixe, nunca ninguém dava a ele a vara de pescar, e o negócio social ele tem essa missão também de chamar as pessoas que queiram pescar. Então, eu vejo que ele tem este papel até mesmo de resgatar a autoestima, de valorizar as pessoas que são impactadas por ele com um viés diferente do que faz a assistência social, do que faz as instituições de caridade, que são coisas distintas, né? Nós vamos distingui-las agora na sequência, né? O que é que faz essa diferenciação, né? Muitas vezes as pessoas também têm essa questão. O que é empreendimento social? É o ativismo social? É assistência social? Como é que vocês diferenciam um negócio do outro para que as pessoas entendam de forma ainda mais clara que empreendedorismo social não é assistência social e não é ativismo social, embora não desmereça nenhum dos outros dois? Eu gosto muito de trazer os exemplos reais, né? Os casos. Eu acho que quando a gente conta um caso real de um negócio, eu acho que fica muito mais simples você entender. Eu não vou lembrar exatamente o nome do negócio social, mas ele nasceu dentro da favela de Paraisópolis, lá em São Paulo, e eles começaram proporcionando pequenas reformas dentro das casas dos moradores. Na verdade, o intuito deles, o impacto que eles queriam causar é que as pessoas morassem melhor, né? E aí eles não faziam uma reforma inteira, uma construção inteira. Na verdade, eles reformavam uma cozinha, construíam um banheiro, um quarto, pequenos cômodos, num valor que fosse baixo e conseguisse distribuir, né, dividir isso em várias parcelas para que as pessoas conseguissem pagar. Só que
Se fosse somente isso, né, dizer assim, pô, então ele tá realmente sendo uma atividade social e não um negócio social. Mas ele movimentou todo um ecossistema. Então, ele definiu que, ao fazer essas reformas, ele ia comprar os materiais da própria comunidade. Então, ele comprou todos os tijolos, cimento, areia, daqueles vendedores, daqueles comerciantes que tinham comércios de construção ali na área. E aí ele trouxe mais, né? Ele disse assim, não, as pessoas que vão trabalhar aqui também vão ser moradores locais. Então começaram a treinar pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas para que trabalhasse ali. Então, assim, ali, né, se cria de fato um negócio, tem uma lucratividade muito mínima. Hoje eles cresceram, ficaram bem grandes, viraram marketplace, tiveram bancos que aportaram dinheiro, então eles conseguem hoje dividir em até 30 vezes de R$ 200 uma reforma, então fica num valor realmente muito acessível para que as pessoas possam fazer essas melhorias em suas residências, mas eles movimentaram todo um ecossistema, então eles criaram trabalho, eles criaram renda, né? Eles criaram impacto em várias áreas e não deixaram de ter lucratividade. Então, assim, esse é um negócio de impacto, né? É um negócio que o empreendedor que teve a ideia, que começou aquilo, né, ele começou com um propósito. Não, eu vou realmente fazer com que as pessoas morem melhor, mas eu vou fazer disso um meio para que eu viva também melhor, para que eu tenha uma questão de subsistência. E aí ele começa a movimentar toda uma área e trazer impacto para toda uma comunidade. Então, eu acho que esse exemplo, ele exemplifica bem, né, o que é um negócio de impacto do que é simplesmente um projeto social, um projeto ambiental. Eu complementaria, de repente até com um exemplo prático também, que aconteceu comigo recentemente, justamente numa mentoria de um processo de avaliação de startup. Né? Estou participando de 2 processos, e teve um processo que foi com uma parte específica com um mentor da área financeira, e ele me questionava insistentemente: a sua iniciativa dá lucro e como dá lucro? E eu respondia: dá lucro e muito impacto. Aí, como é um processo de aceleração de startup, para eles é tipo o seguinte: o impacto, beleza, ótimo, o impacto é grande, maravilhoso, mas a gente precisa ver estratégias para aumentar esse lucro, para aumentar esse retorno financeiro, justamente para poder ser algo sustentável, né? Então eu vejo a questão do empreendedorismo social algo que realmente, né, ele diminua a dor na ponta, né? Ele resolva, talvez até de forma definitiva, dependendo da complexidade do problema, né? Ele tente amenizar, tente diminuir esse problema, né? Tente amenizar a dor lá na ponta, né? Enquanto a assistência social, como o Ronaldo comentou, né, que também é muito importante, dependendo do problema, né, a gente não consegue resolver de forma por completa, né? Então, meio que a gente faz ações pontuais, anuais, dependendo da situação, do ano, né? Quando tem enchente, campanha de Natal, enfim, também são ações que são muito importantes, né? Mas, assim, se não houvesse problemas, né? E problemas ainda não existissem, se a gente conseguisse resolver de forma definitiva, eu acho que também talvez o papel do empreendedor social fosse quase também não existisse, né? Porque se todos os problemas já estão sendo resolvidos, então não faz necessário ter o papel do empreendedor social nesse aspecto, né? Eu vou só complementar uma questão, né? Eu também participei de vários processos de aceleração, né, Pedro, assim como você. Muitos deles não foram voltados para impactos, embora os negócios tenham sido sempre de impactos, né? Então, eles, seja trabalhando na área de saúde ou na área de empregabilidade, enfim, sempre foram negócios de impacto. Mas, de fato, o processo de aceleração de startups tradicionais, eles são voltados para o lucro. A gente está falando ali do setor 2, né? E é normal que os mentores eles tenham essa ideia. Até própria a questão da ESG, né, que está todo mundo falando muito agora da questão ESG e tal, é muito ainda dúbio, né? As pessoas não entendem muito bem, os próprios empreendedores tradicionais não entendem muito bem como é que isso funciona. Então, quando você começa a estudar um pouco mais a fundo os negócios de impacto, aí você vai vendo as diferenças, as nuances, né? É parecido, mas não é igual. O meu modelo de negócio, ele precisa combinar vários modelos de negócio para que de fato funcione, porque muitas vezes eu preciso desonerar a ponta,
né? O consumidor final, ele não é o cara que paga a conta, né? Então, quem paga a conta ou é o governo, ou é a empresa privada, ou é os fundos de investimento, ou é o mesmo cliente, mas da iniciativa privada e não da iniciativa pública. Então, enfim, ele normalmente ele não envolve um único modelo de negócio, mas uma combinação de modelos de negócio. As estratégias de comercialização também diferem, né? Porque a gente está falando quase que 100% em base de pirâmide. Então, a forma como a gente vai chegar a essas pessoas, como a gente vai articular esses parceiros, a formação de rede de parceiros e cadeia de valor, ela também é muito importante. A gente precisa criar todas essas estratégias. Então, assim, eu acho comum, inclusive hoje, né? Hoje eu sou gestora de um programa de aceleração ou de pré-aceleração de startups, eu já trabalho com isso há um tempo, e quando tem negócio de impacto dentro da aceleração, eu disse, vem para mim, que eu vou começar a guiar essa galera aqui num pensamento mais diferente, porque é de fato um pensamento mais diferente. Hoje a gente está dentro do Start PV, por exemplo, que eu poderia dizer que 40% dos negócios são negócios de impacto, né? E aí eu digo para os empreendedores, vocês precisam um pouco mais, né? Então, não adianta vocês pensarem em indicadores de resultado, vocês precisam pensar em indicadores de resultado. Sim, porque tem que ter resultado, mas você precisa pensar em indicadores de impacto. Então, não adianta entender só um modelo de negócio, só um site, só um modelo de assinatura, porque talvez não funcione para você. Então, você vai ter que pensar em outros modelos que desonerem a base. Então, assim, é toda uma logística que é um pouco distinta, né? E que merece toda uma atenção diferente. Eu sempre gosto de dizer assim, o negócio, o empreendedorismo social, o negócio social, como a gente já falou aqui na caracterização, ele é um negócio que gera um impacto e que também tem que ter um viés de buscar o lucro daquele negócio. Já a assistência social, ela é para fazer o bem, mas ela não tem nenhum objetivo de gerar o lucro. Ela via de regra, ela vai depender das doações para sobreviver. Então, ali você vai fazer assistência social com o dinheiro das doações que você recebe sem nenhuma preocupação de gerar lucro no seu negócio. Você não tem nem um olhar para essa direção. Já o ativista social é aquele cara ou aquela cara, né, que defende uma causa. Muitas vezes é a pessoa que joga a luz sobre determinados temas que vão promover até a assistência social e até mesmo o desenvolvimento de negócios sociais, jogando luz sobre áreas que precisam de negócios que vão resolver algum dos problemas ou parte dos problemas que os ativistas estão defendendo. Então, cada um tem o seu papel, tem a sua relevância, e é muito importante que a gente não confunda um com o outro, porque eles têm objetivos totalmente diferentes, embora complementares. Exato, eu concordo plenamente com você, Ronaldo, é isso aí. Eu acho que são papéis únicos, essenciais, né, e fundamentais, cada um no seu vertente. Eu acho que eles não se anulam em nenhum momento, mas se complementam a todo tempo, né? Então, essa é a grande graça, né? Todo esse ecossistema, né? O que a gente quer é que esse ecossistema, na verdade, ele atue de forma conjunta cada vez mais, né? Gente, vocês são, né, assim, aceleradores, trabalham com aceleração. O que é que vocês poderiam destacar, né? Em quais os caminhos que uma pessoa que deseja fazer um empreendimento social, qual o caminho que ela deva percorrer? O que é que vocês destacariam na jornada de alguém que queira iniciar hoje um negócio da área social? Olha, eu poderia até dizer que vender o meu peixe, dizer que ela teria que fazer um programa de pré-aceleração, né? Mas eu não vou por aí, não. Eu acho que, na verdade, ela tem que identificar um problema real, né? E precisa conversar com as pessoas para saber se esse problema é somente dela ou se é um problema de muitos, né? Então, entender o tamanho do problema e a relevância desse problema, eu acho que é o primeiro caminho, né? E aí entender um pouco mais como é que as pessoas já resolvem esse problema, porque de alguma forma elas já resolvem aquilo. E como é que você poderia resolvê-lo de uma forma melhor, de uma forma mais fácil, de uma forma mais barata. E a partir daí nasce
né, um empreendimento. Aí eu acho que quando você chega nesse ponto, aí talvez sim você tenha que procurar ajuda, que pode ser num programa de pré-aceleração, como o que eu já fiz tanto e que estamos fazendo, mas pode ser também com um mentor, né? Eu acho que às vezes você cresce muito quando você tem alguém do lado que pode não lhe dar atalhos, né? Mas lhe aconselhar sobre os melhores passos a seguir, né? Então, assim, eu já tive alguns bons mentores ao longo da minha jornada, os tenho até hoje, e acho que eles são fundamentais no fazer empreendedorismo, seja ele de impacto social ou seja ele de uma forma privada, tradicional. Eu acho que encurta bons caminhos, né, e nos ajuda a ir muito mais longe. Complementando a fala, talvez sendo até um pouco redundante, né? Mas assim, acho que a pessoa tem que saber gostar de lidar com o problema, né? Dos desafios. E às vezes eu digo que isso talvez seja até uma característica muito particular do empreendedor social, que é meio que ele saber lidar com o que ele escuta da sua cabeça, né? A gente tem uma cabeça que todo dia fala com a gente, né? Vai por ali, anda mais rápido, vai dormir cedo. E eu acho que o empreendedor social ele tem essa voz mais latente, mais ativa. Então, a partir dessa voz que ele tem, ele vai olhar o problema, olhar de outro ângulo, pesquisar o mercado, ele vai de encontro ao usuário, vai entender a dor na pele, né? Vai propor soluções, dependendo das soluções, não é a solução perfeita, não é a solução ideal, é apenas uma solução. E de repente é a sua solução é diferente da solução que atenda ao que o usuário precisa, né? Também o que precisa fazer esse trabalho em conjunto, de validação, melhoria contínua e saber que o cenário muda, né? Que as pessoas mudam devagar constantemente o tempo todo, né? Enfim, a partir desse momento, né? Quando você tem falando até de repente um termo que seja muito da minha área, né? A partir do momento que você tem um MVP, né? O produto mínimo viável, né? E você pensando nesse cenário de escala, né? Aí que você deve procurar o Sebrae, as associações, né? As próprias leis de incentivo, né? Enfim, eu vejo dessa forma esses passos, né? É muito interessante. Desculpe, Eu com- Carolina, eu vou Não, só eu fazer só... um parêntese e aí eu te Tá. devolvo a fala, tá bom? É porque vocês falando aqui, né, eu tenho conversado com outras pessoas sobre empreendedorismo em áreas diferentes e é muito recorrente, né, a questão do você ter alguém para ser seu mentor. É muito recorrente isso, porque não é que você vai queimar etapas, mas se você consegue conversar com alguém que já vivenciou, que já fez uma caminhada, ele pode te dar insights que vai ser muito, muito úteis para você, né? Para você poder tornar o seu caminhar mais leve, né? Você poder não precisar passar por tantos percalços nesse seu caminhar. Mas, Carolina, por favor, pode complementar. Não, eu só ia complementar que eu acho que a maior característica talvez do empreendedor social seja a empatia, né? Eu acho que mais do que a resolução de problemas, eu acho que sim, ele tem que resolver problemas, ele tem que ser um cara que queira resolver problemas, mas ele tem que ter basicamente empatia. Se ele não tiver empatia, eu acho que dificilmente ele consegue se conectar, né, com esse público e de fato chegar a uma solução que seja satisfatória. Existem outras coisas, né? Existe a formação de um time, né? Ninguém faz nada sozinho. Quem é que vai estar comigo nessa jornada? Quem é que vai me ajudar? Né? Quem é que vai botar a mão na massa mesmo? Né? A gente costuma pensar primeiro sobre o viés Isso eu falo de empreendedorismo social ou empreendedorismo tradicional. Tem uma dinâmica que a gente fez na Getúlio Vargas uma vez, que a gente oferece, por exemplo, a pessoa R$100, né? Diz, se eu te der R$100 aqui, o que é que você faz? Aí o cara fala, eu pinto a parede, né? E aí, se você diz assim, se eu te desse R$1.000, não, aí eu já, né, sei lá, comprava alguma outra coisa, um lustre, uma cortina e tal. Mas se eu te desse R$100.000, cara, eu já reformava a casa inteira. Então, assim,
Isso a gente está falando de forma hipotética, né? Quer dizer, o simples fato de você imaginar que vai ter acesso a alguma verba já muda completamente o teu mindset. E, na verdade, a verba ela vai vir com o tempo, ela vai vir com o teu próprio trabalho, ela vai vir com o próprio faturamento do negócio, ou ela vai vir com alguém que aposte nessa ideia, né? Alguém que diga assim, não, realmente esse cara já está, se sozinho ele já faz esse barulho todo, imagina se eu amplificar isso aqui com recurso. Chegamos agora num ponto, né? A gente já está aqui se encaminhando para o final. Eu queria entender um pouquinho da vivência de vocês, como tem sido as experiências de vocês com o empreendedorismo social, quais foram os aprendizados que vocês conseguiram acumular nessa jornada de vocês. Me fale um pouco sobre o que vocês hoje estão fazendo nessa área. Fique à vontade aí para falar. Você quer que eu comece, Pedro? As mulheres primeiro. Então, eu já comecei, eu empreendi em negócios de impacto desde muito, muito antes, né? Hoje eu digo, por exemplo, que quando eu trabalhei no SUS eu já fazia design thinking e sem entender que era design thinking, né? Ali, né? Mas todas as vezes que eu reunia aquelas populações, como eu disse, eu trabalhei num assentamento sem terra, e eu reunia aquela população num galpão para discutir problemas de saúde, né? De saúde pública e propor soluções a partir da própria comunidade, eu já estava fazendo negócio de impacto, né? Eu já estava de alguma forma experimentando isso. E aí eu montei a HealthTech, e a HealthTech, ela, como eu falei, ela não escalou, ela não conseguiu o impacto que eu gostaria, e ali eu aprendi a primeira lição, né? Que é escutar o usuário. Entender de fato se o usuário estava propondo algo que ele não usaria, e aí eu não consegui escalar a ideia, né? E hoje eu faço o caminho inverso. Então, hoje eu escuto o meu usuário e aí eu tento, a partir daí, definir aquilo, a solução junto com ele, né? De forma colaborativa e de forma co-criativa. E eu acho que aí a gente tem um resultado melhor. Então, assim, eu acho que isso vem justamente desses mentores e desse aprendizado. Eu acho que o caminho nos ensina muito, né? O caminho de empreender, ele nos ensina muito. E eu tenho aprendido um bocado. Então, hoje eu tenho o Juni. O Juni, ele é uma iniciativa de impacto social voltada para jovens, né, de 15 a 29 anos. É uma jornada de aprendizagem imersiva e inclusiva, né, para desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cognitivas e técnicas. Então, na verdade, são o que a gente chama as human skills, né, ou as habilidades do futuro. Então, o Juni hoje, ele é apoiado em tecnologia, mas não definido por tecnologia. Lá a gente usa VR, realidade virtual, a gente usa EAD, né? Mas ele é baseado principalmente na questão da experimentação. E nessa experimentação a gente tende, né, a desenvolver as habilidades a partir do empreendedorismo social. Então, também é ensinando as pessoas a empreender, esses jovens a empreender, que a gente vai definir essas habilidades ou vai ajudá-los a desenvolver essa habilidade. Então, esse é o meu novo xodó, digamos assim, meu novo filho, o Juni. E estou muito feliz, né, com o resultado que a gente já vem atingido com ele, né? A gente já tem players importantes aí apostando na solução. O próprio Sebrae já se propôs a ser parceiro dessa solução. A gente hoje teve uma conversa muito importante com uma grande empresa a título nacional que também está interessada em participar da solução. Algumas prefeituras também já demonstraram interesse em fazer isso. Então, tem sido uma iniciativa muito prazerosa, né? Caroline, é um negócio fixo ou ele é itinerante? Só para eu entender um pouco melhor. Ele é, na verdade, itinerante. Pra você ter uma ideia, essa grande empresa está em Minas Gerais. A gente teve uma reunião hoje. E a ideia é que, por exemplo, a gente faça lá em Minas, mas também eu estou em conversação para a gente fazer aqui no Alto Sertão da Paraíba. E na verdade, é montar, né, esses pequenos espaços, né,
onde esses jovens eles podem aprender a empreender, mas principalmente desenvolver habilidades e competências através do empreendedorismo, né? Eu digo que o conteúdo está a serviço da habilidade, não a habilidade a serviço do conteúdo, né? Então, na verdade, o conteúdo a gente pode mudar, a gente pode colocar qualquer outro conteúdo, mas o intuito é que ele desenvolva a habilidade e não o conteúdo, né? O conteúdo, ele está a serviço de fato. Então, a gente acabou criando uma metodologia que, através dessa metodologia, a gente faz essa provocação, né? De estimular o raciocínio, de estimular a cooperação, a cocriação, a criatividade, a questão da experimentação. Eu acredito muito nesse modelo de experimentação prática, né? Eu acho que você aprende muito, com o conhecimento dos livros, com a parte teórica, mas você aprende principalmente com seus pares e com a experimentação prática, né? Então, o Júnior, ele propõe isso. Então, ele propõe essa experimentação prática e hoje a gente está em busca desses parceiros. Se você me perguntou qual é a grande dificuldade, eu acho que a grande dificuldade é fazer com que os parceiros entendam, né, que você não está fazendo assistência social e que você é um negócio de impacto, né? Porque eu brinco com os meus amigos, eu já fui em algumas reuniões que a sensação que eu tenho é que a pessoa acha que eu vou abrir o saquinho e vou passar a sacolinha para receber alguma doação, e não é isso, né? O que a gente está propondo, de fato, em contrapartida, por exemplo, para uma grande empresa, é a ESG, né? É esse retorno social, esse retorno de impacto, essa responsabilidade com o meio ambiente que a gente está propondo a ela, né? E para isso, né, para esse desenvolvimento, é preciso pagar, né? É preciso custear isso. Então, não é uma doação, né? É realmente uma iniciativa, uma ação da empresa, mais uma ação, tendo em vista a contrapartida social e ambiental. Então, eu acho que esse esclarecimento é que é mais difícil. Eu fico bem entusiasmado assim, quando eu ouço algo nessa linha, sabe, Carolina? Porque eu sempre gosto de falar que nós vivemos um tempo onde o diferencial das empresas, onde o diferencial dos negócios está no ser humano. Porque a tecnologia hoje é commodity, porque a inovação, a informação, ela está democratizada, ela está ao alcance das pessoas, basta as pessoas se disponibilizarem para isso. Então, o que você vai fazer com tudo isso é que vai ser a grande diferença. E a gente pensar em um negócio que tem como propósito capacitar os jovens para desenvolver habilidades que possam garantir a ele essa capacidade de ação, é muito, 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 como eu posso dizer, estimulante para a gente ouvir, viu? Parabéns aí pela sua visão de negócio. E, na verdade, é entregar protagonismo, né? O que a gente quer é que esses jovens eles sejam protagonistas da sua própria história, né? E não sejam levados pelas máquinas, mas que eles possam construir as máquinas, né? Então, é um pouco essa a ideia. Pedro, o que é que você tem feito nessa área? Me fale um pouco aí sobre a sua jornada, seus aprendizados. Estou na jornada realmente de aprendizagem. Como é que eu posso dizer, né? Adquirindo cada vez mais experiência, resiliência, porque, como tudo na vida, tem os seus dragões, as suas dificuldades, né? No meu caso específico, um pouco mais de 5 anos, através de um projeto de extensão desenvolvido na Faculdade Estácio, a gente fundou um projeto chamado Ponto de Coleta. E até então era um projeto que tinha a intenção, o propósito de fazer o trabalho de inclusão digital, né, os eficientes das TICs nas escolas da região, na escola pública, mas também um trabalho educativo no sentido da coleta de resíduo eletrônico. No meio que a gente tinha um ponto de coleta na faculdade, que a gente recebia materiais eletrônicos, computador, celular, pilha, enfim, dos próprios funcionários da faculdade, dos próprios alunos terceirizados, né? E também das escolas da região, escolas parceiras. Aí esse projeto ele foi ganhando assim, uma pequena visibilidade, e quando foi no ano seguinte, a gente meio que
tentou criar um portal para poder divulgar as ações do projeto, divulgar consequentemente a faculdade, né? E também a gente ficou com a inquietação de por que não mapear quais são os principais pontos de coleta disponíveis na nossa região, seja não apenas na nossa cidade, né? Seja não apenas na nossa faculdade, né? Então, meio que a gente fez essa pesquisa também, foi meio que adicionando esse banco de conhecimento na solução, né? No sentido de a gente meio que identificar que a gente pode coletar ou descartar de forma inteligente, não apenas o eletrônico, mas de repente outros tipos de materiais, né? A própria tampa de garrafa, o próprio óleo, enfim. A nossa ideia era dar visibilidade a esse público. E até então, dependendo do público, ele era um pouco carente desse lado da tecnologia. Quando foi, teoricamente, no outro ano, a gente estava estudando um pouquinho a cultura alemã e a gente viu um movimento chamado Freistufe, e que, se a gente for traduzir rapidamente ao pé da letra, seria liberte de suas coisas. Mas a ideia por detrás desse movimento é, se você tem algum bem que você não está utilizando, e necessariamente esse bem você não quer fazer a venda, como a gente às vezes vende na OLX, então antes de você descartar, vamos tentar dar um direcionamento apropriado para esse bem. Então na Alemanha a gente vê esse movimento de forma até já cultural mesmo, por parte das pessoas, mas é um movimento que o pessoal faz ainda muito pela plataforma Facebook, através de grupos de Facebook. Então meio que a gente viu que já tinha esse movimento aqui no Brasil, no caso em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas também o pessoal se comporta, né? O pessoal utiliza desse movimento a partir de grupos de Facebook. Então, meio que, como a gente é uma empresa de tecnologia, por que não a gente implementar essa função também na nossa aplicação, né? Então, a gente meio que foi a primeira plataforma do Brasil a realmente batizar, né, o Freistufe, né, de forma tecnológica, vamos imaginar assim. Então, atualmente, a gente tem uma rede social que conecta consumidores conscientes que querem descartar de forma inteligente os seus bens, né? Porque é uma mudança de mentalidade também, né? Eu digo que, às vezes, a gente compra uma garrafa d'água, que aquilo é um bem que a gente adquire, mas a gente, de repente, só consome o bem que é o líquido, né? E, de repente, a garrafa a gente descarta de qualquer jeito. Na verdade, a gente poderia fazer todo um trabalho de conscientização, ativismo, enfim, né? Então, meio que a minha ferramenta atualmente ela tenta dar visibilidade a ações de sustentabilidade, economia circular, o próprio upcycle, né? Enfim, a nossa ferramenta ela tem como mentalidade, né, ter uma responsabilidade na forma com que a gente planeja um destino sustentável. E o meu projeto atual, né, que está tentando trazer um plus para essa ferramenta, né? É um projeto que se chama Troquinho, que meio que é uma moeda social que engaja essa rede, né? No sentido que, à medida que o usuário, consumidor consciente ou consumidor neutro, vamos chamar assim, né? Porque não é questão de rotulagem, mas apenas de significados que já tem aí espalhados, né? Então, a nossa ferramenta ela quer bonificar os usuários que se comportam de forma, não vou dizer de forma positiva, mas que descartam de forma inteligente utilizando a nossa rede de parceiros. Então, essa é uma experiência que a gente está batalhando bastante, né? A gente precisa montar essas redes de relacionamento que, para quem é de tecnologia, no meu caso, é uma rede que é muito distante da nossa realidade, né? Às vezes, as empresas, por exemplo, elas veem o ponto de coleta e o Troquinho como se fosse um concorrente. Alguém que quer fazer o trabalho de coleta, que quer tomar, de repente, até o mercado de determinada empresa, mas, na verdade, não. A gente quer ser o parceiro, a gente quer dar mais visibilidade e a gente quer fazer essa economia verde, né, funcionar de uma forma mais efetiva. A gente eu digo até o seguinte, né, tecno-ecologicamente, a gente evoluiu a forma com que a gente consome. Porque a gente vê aí ferramentas de pagamento, uma logística, vários sites para você comprar um clique, né, mas a forma com que a gente descarta, a nossa missão é que a gente precisa melhorar. Então, enfim, essa é um dos projetos, né, que a gente tem na área de empreendedorismo social. Atualmente eu sou o atual presidente do Centro de Estudos, Excelência e Inovação, professor Linaldo Cavalcante. A gente está montando ali no centro da cidade, do lado do Polo de Inovação. A gente já tem um projeto também chamado Filhos da Inteligência,
porque na pandemia o boom não foi só tecnologia, mas foi também o marketing digital. Então, meio que a gente tem uma trilha de cursos, de conhecimento, né, para poder capacitar empreendedores de mais baixa renda, capacitar também o público que precisa entrar no digital, né? Então a gente tem esse lado educativo, né? E a gente também tem outros projetos no radar. Tem o que é um dos sonhos de consumo, de repente, no próximo ano, que é Quem Ama Educa, que é um projeto em que a gente vai não sei se eu tenho mais tempo, mas finalizando de uma forma bem rápida, né? É que a gente quer ensinar empreendedorismo para as crianças, mas de uma forma diferente. A gente quer debater os principais best-sellers, que é Pai Rico, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Enfim, existe uma série de livros na área de finanças, empreendedorismo, né? E por que a gente não faz esse debate, essa roda, essa troca de conhecimento, mas a gente quer, além disso, ensinar design gráfico para as crianças para que elas criem as suas próprias histórias baseadas no que ela teve de interpretação do livro ou baseadas no que ela tem de pontos positivos, né, de histórias de pessoas de sua família ou parentes que ela tem ao seu redor. E entrando assim no lado digital, a gente quer digitalizar isso, o app, enfim, curso online, enfim. É um caminho de ideias, né? A gente precisa colocar em prática e materializar. A cabeça do homem é um tsunami, é tanta coisa que tá fervilhando aí, né, Pedro? Mas assim, gente, o que eu vejo, né, assim, a gente já está aqui caminhando para os finalmente do nosso bate-papo, e o que eu vejo todas os minhas conversas sobre empreendedorismo é que propósito move, é que a necessidade de você encontrar o problema para resolver é o que move, que você entender como você resolver naquele problema, você vai alcançar o usuário, é o que move, porque essas questões são essenciais, mas ela também, o que move também é a resiliência, a sua capacidade de reiniciar tantas vezes quantas forem necessários, de reorientar o negócio tantas vezes quanto forem necessários e saber a hora de parar, tá certo? Também é importante em qualquer tipo de empreendimento. Mas, Caroline, para a gente concluir aqui, você é uma pessoa que eu já entendi que posso concluir que você tem propósito. Mas o que é que hoje te move? O que é que te faz brilhar os olhos, te acordar na segunda-feira disposta para uma semana de trabalho? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que, de alguma forma, quando eu sinto que estou contribuindo para o crescimento das pessoas, isso me move. Então, seja numa mentoria que eu dou, né, de alguém que muitas pessoas me pedem, vão lá no meu Instagram ou vão lá no meu LinkedIn, me pedem mentoria, e sempre que possível eu faço, porque faço pelo propósito realmente de ver aquela pessoa crescer, né, aquela pessoa evoluir. Então, eu acho que é isso que me move, é isso que me fez criar o Juni, né, de querer que as pessoas cresçam, que elas saiam do lugar, que elas sejam protagonistas de si próprias, né? Que elas criem o seu próprio história, o seu próprio enredo, né? Eu costumo dizer que, já escrevi sobre isso também, né? As pessoas dizem assim, Carol, se tu tivesse que dar alguma coisa a alguém de mais valioso, o que é que você daria? Teve um tempo que eu disse que eu daria tempo, né? Que o tempo era o que eu teria de mais valioso. Mas depois eu fiz uma reflexão e digo que eu daria vírgulas, né? Eu dou vírgulas para que as pessoas elas possam reescrever suas histórias, né? Eu não gosto quando você coloca um ponto final, porque parece que ela não pode sair daquele lugar. Então eu dou vírgulas. Então eu acho que esse propósito de distribuir vírgulas é o que me move. Pedro, e você? Eu gosto sempre de tentar acender a luz. Eu digo acender a luz Todos muito filosóficos, né? E o povo do propósito. E olha que eu sou de TI, viu? Justamente assim, utilizando as metodologias de Design Thinking, no caso específico em TI, tem lá um assunto chamado modelagem que, enfim, nos ensina
ampliar o nosso campo de visão, né? E a gente fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor realmente a gente meio que tira das trevas, né? Então, eu acho muito interessante até essa questão, essa questão da vírgula, né? Eu vou tentar adicionar no meu dicionário, que eu achei muito bonito. Mas, enfim, eu acho que o papel seria esse, né? Assim, o meu propósito, né? Gente, então chegamos ao final. Muitíssimo obrigado aí por vocês terem enriquecido aqui a nossa temporada dessa série chamada Ponto Tremp, onde sempre eu e mais 2 pessoas discutimos assuntos que possam gerar algum tipo de interesse na sociedade. Eu fico agradecido a todos que vieram conosco até aqui. Muitíssimo obrigado. Se gostaram do bate-papo, compartilhe com os amigos. Faça com que os nossos pensamentos possam chegar a mais pessoas. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Muito bom.